E aí, minha gente, tudo bom? A gente está iniciando mais um Papo de Militante, né, que é o programa do nosso podcast do PT Caruaru. Hoje eu estou ao lado do meu amigo, companheiro de lutas, Felipe Vasco, que a gente vai entrevistar. Recebemos aqui essa ilustre visita do companheiro Cleiton Manuel, que é secretário de Juventude do PT Pernambuco, eleito agora há pouco, e passando por Caruaru para várias agendas aqui no Agreste. A gente tem o prazer de contar com ele aqui, ele que disse agora há pouco em off que é a primeira vez que está num podcast, então mais honra ainda para a gente do Papo de Militante ter ele aqui. Eu sou Léo Bulhões e a gente hoje vai conduzir esses trabalhos. Não é isso, Felipe? É isso. Meu nome é Felipe Vasco, dá boas-vindas aqui ao nosso convidado. Dizer que a gente agradece muito a presença e a gente quer bater esse papo aqui, tranquilo. Lembrando que o podcast passa no YouTube e passa nas redes dos streams também, né? Como Spotify, como Deezer, normais. Essa é a nossa primeira gravação com vídeo, então também tá estreando, são duas estreias, né? A primeira gravação com vídeo e nosso primeiro podcast aqui com o Cleiton. Posso começar aqui, Léo? Já para dar... Vai lá. É o seguinte, a gente tem as 3 perguntinhas iniciais aqui, que é pra gente entender melhor, conhecer melhor o convidado. A primeira é, qual o primeiro voto que você votou e se você ainda votaria nesse candidato? Oi Vasco, oi Léo, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando desse Papo de Militante. Para mim é um prazer estar aqui novamente na sede do PT de Caruaru, essa sede que é tão acolhedora, um espaço tão bacana, né, para a militância. De fato, é o meu primeiro podcast, eu espero me sair bem. E respondendo a tua pergunta, Vasco, meu primeiro voto foi em 2016. Eu não votei em 2014, eu estava fora do país, eu estava em um programa de intercâmbio, e aí só pude votar em 2016, nas eleições municipais. Eu sou lá de Abreu Lima, uma cidadezinha na região metropolitana, e eu votei um candidato a vereador do PT, Severo, que na época era o presidente do PT, e lá na minha cidade o PT se coligou com o PMDB. E aí eu não quis votar, por conta que foi no período do golpe, e aí eu anulei meu voto para prefeito, no caso. Tá, a segunda pergunta é: e como foi o teu primeiro contato com a militância, Cleiton? Eu conheci a militância nas redes sociais. Eu acho que é uma coisa muito marcante da minha geração, que a maioria das pessoas teve o primeiro contato com a militância nas redes sociais. Eu conheci no Facebook, com o movimento que houve na época no Recife Antigo, né? Estava tendo muito assalto ali no Recife Antigo, muita violência, e aí o prefeito, à época, Geraldo Júlio, sugeriu fazer uma cerca, né, ali no Recife Antigo e fazer vários critérios para as pessoas entrarem, apresentarem documentos, ter polícias, e aí uma turma começou a organizar um movimento contra essa ação do prefeito, e aí um rapaz que estava liderando o movimento, ele era da mesma escola que eu, e aí eu comecei a seguir as publicações, comecei a conversar com ele, e aí me interessei pela militância e, enfim, comecei a conhecer melhor. Quem era esse rapaz? Silas, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Ele fazia parte de um movimento revolucionário. Então começou ainda pelo movimento estudantil ainda? Sim, sim. Comecei pelo movimento, na verdade nem foi diretamente pelo movimento estudantil, né? Foi por esse movimento cultural. Quando eu cheguei em 2015, né, do meu intercâmbio, eu pensei em organizar o Grêmio da escola. E aí eu participei do meu primeiro protesto em 2015, que foi o protesto dos professores, né, contra o governo do estado, que não estava querendo dar o piso, que não estava querendo dar o reajuste. E aí eu tive o primeiro contato com algumas lideranças, né, do movimento estudantil, com o pessoal da UESP, da UBS, da UNE. Conheci alguns parlamentares na época, né, muito de longe, como Tereza Leitão, Edilson Silva, né, do PSOL. E aí eu tive esse meu primeiro contato diretamente, vamos dizer assim, com o movimento estudantil, e a partir dali eu comecei, né, ter contato com o pessoal pelas redes sociais. E a terceira pergunta aqui, para a gente encerrar esse início de podcast, é: o que você entende como política? Eu entendo como política uma ação constante. Eu acho que a política é um trabalho que nós fazemos constantemente, né? A gente que está na juventude vive a política todos os dias, né? Então, acho que a política é uma forma de a gente reivindicar os nossos direitos, a política é uma forma de a gente apresentar nossas pautas, apresentar nossas demandas, né? A política faz parte das nossas vidas, né?
tudo é um ato político, né? Então eu entendo a política como algo constante na nossa vida. Só lembrando que essa ideia da gente iniciar com essas 3 perguntas é a ideia que surgiu justamente para isso, para a gente ter para quem está nos ouvindo e agora nos vendo, poder ter um início de perfil, né? Entender mais ou menos quem são aquelas pessoas que a gente está convidando, a partir dessas intenções, né? De quem votou a primeira vez, de onde veio sua militância. O Papo de Militante tem a ver com isso também, da gente chamar. Então são 3 perguntas em 3 minutos, que é para a gente dar um choque já de querer saber como é que a pessoa pensa. Mas... Teste rápido, né? Já te falando, assim, que a ideia aqui do nosso podcast é sempre fazer um bate-papo, uma conversa. Massa. Então, nós não vamos fazer nunca nenhuma pergunta que vai causar constrangimento aos nossos convidados. Sim. Né? Então, não tem esse interesse aqui, né? Que a gente não vai ser interrogatório, mas uma conversa. Então, isso é um negócio importante pra gente. Então, eu queria entender, já que tu falou aí da Abreu e Lima, como é que é esse começo, né, da tua vida? Como é que tu, enquanto estudante, né, tu pensou assim, tu olhou para os partidos políticos e disse, pô, que legal, eu acho que é interessante essa militância. Como é que surgiu isso, né? É dessas referências políticas, né? Você citou Edilson, a deputada Tereza Leitão. Como é que foi o início desse processo? Ou foi no primeiro voto, quando tu, viu o primeiro voto, ali votou a primeira vez e começou a ter interesse pela política? Como é que surgiu isso na tua vida, né? E pegando também o contexto, né, que 2015 foi o auge da polarização, né, desse demônio que transformou-se a política, né? E tu, quando jovem, sentiu interesse e vou fazer isso, né? Eu sempre morei em Abreu e Lima. Eu tenho 23 anos e sempre morei na mesma cidade, na mesma rua. Nunca me mudei. Na verdade, me mudei recentemente, mas de uma casa para outra. Então, minha vida toda sempre girou ali em Abreu e Lima. Eu não sei se vocês sabem, mas Abreu e Lima é considerada uma das cidades mais evangelizadas da América Latina. Do Brasil é considerada a cidade mais evangelizada. E aí eu sempre tive muito contato com a igreja, né? Eu passei 7 anos na Assembleia de Deus, fui evangélico por um bom tempo da minha vida, né? Do meus 10 a 17 anos. E até então as minhas referências políticas eram pessoas conservadoras. Era Raquel Sherazade, né? Do SBT. Adorava ela. Adorava. Comentava as publicações, né, que ela fazia lá no Facebook. Eu comentava, eu publicava, assim, eu adorava. Eu gostava de Silas Malafaia, gostava, enfim, só de lideranças conservadoras. Foi em 2014 que vim ter contato mais com uma ideia assim de esquerda, por conta de uma professora minha, que até hoje é uma grande amiga minha, Ana Karina. Ela começou a conversar comigo, puxar um pouco minha orelha, não, dá uma olhadinha nisso, mostrava alguns textos. E aí eu comecei a ter um pouco de contato, comecei a conhecer, mas assim, sempre com uma certa preocupação, porque eu escutava constantemente dentro da igreja que aquilo ali era errado, né? E aí depois que eu fiz meu intercâmbio, que eu tive contato com outras ideias, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que tinham visões mais à esquerda. E aí uma coisa assim que me impactou muito foi aquele conflito que existia entre Israel e a Palestina. E aí eu conheci um rapaz lá na Espanha, na época que eu estava fazendo intercâmbio, que ele era sírio. Era sírio, era refugiado, enfim. E ele era contra, né, Israel, e isso me deixou assim interessado em conhecer, né, porque eu sempre achei que a ideia era que Israel era certo, que ali era um lugar abençoado. E foi a partir desse contato que eu comecei a buscar mais coisas sobre política. E aí ele conhecia o PT, ele conhecia muito o PT porque a Dilma tinha feito uma entrevista em 2014, né, após sair da ONU, e a Dilma deu uma fala muito polêmica, né, contra a questão de Israel, e depois ela ainda se posicionou mesmo a favor, né, de acabar o conflito, que Israel era um verdadeiro causador daquele conflito. E aí ele conhecia a Dilma, conhecia o PT, e eu fiquei meio que tipo, poxa, eu sou brasileiro e tal, aí eu conheço o PT, aí eu disse, vou buscar esse partido, né? E aí eu me lembrei que era o partido que a minha professora falava muito. E aí foi quando eu comecei a ter contato, comecei a ver os vídeos da Dilma, e comecei a ter uma referência inicial nela. Eu particularmente me filiei no PT por conta da Dilma. Assim, eu sei que no PT tem muitos lulistas, né? E claro, o Lula é uma figura importantíssima, uma figura gigantesca dentro do partido, mas minha aproximação ao PT, a minha filiação ao PT foi muito por conta da Dilma. Eu achei assim, naquela época, uma crueldade, uma violência que fizeram com ela.
E eu achava, assim, muito irado, sabe? Aquela garra dela, aquela coisa dela não chorar. Ela sempre muito séria, muito dura. Eu dizia, minha gente, aí eu já tinha... Que mulher, né? eu já tinha chorado, já tinha enlouquecido, né? Numa situação como essa. E aí tive esse contato inicial e depois foi com esse pessoal aí do movimento estudantil e com a deputada estadual Tereza Leitão e a Dilson. E aí eu comecei a ficar muito naquela dúvida entre o PSOL, entre o PT. Aí entrei no pré-vestibular em 2016, foi justamente o ano das eleições. E lá na universidade, né, eu fiz pré-vestibular na UFPE, havia um movimento muito forte de movimentos, vamos dizer assim, mais à esquerda, né, o PCB, PSTU. E aí eu fiquei um pouco simpatizante com eles, ficava um pouco assim, com rejeição ao PT, achava que o PT era aquela coisa pelega e tal. E foi depois que eu fui me aprofundando mesmo, fui lendo, fui buscando entender como é que as coisas funcionavam. E na minha cidade, enfim, a alternativa que existia mesmo na época era o PT, ainda é, né? E aí votei no PT para vereança e depois disso eu pensei, acho que eu posso já pensar em dar um passo maior, em entrar mais no partido, já estou participando de algumas coisas. E aí em 2017 eu participei de uma atividade da juventude do PT, no mês de janeiro, fevereiro, eu não lembro bem. E aí eu conheci o secretário de juventude, né? Na época Pedro, que hoje é secretário de formação, Raíssa, Flávia L., que hoje é vereadora, né, lá de Paulista. E eu disse, poxa, o PT é uma coisa massa, né? Tem várias pessoas assim que pensam diferente, que ficam debatendo, que têm visões distintas, porque eu achava antes que o PT era aquela coisa assim, uma ideia única, né? Você entrava dentro do PT e tem que seguir aquela carteira. Muita gente acha, né, inclusive até hoje. E na verdade não é, né? Tem a questão das tendências, e aí foi que eu disse, não, acho que agora é a hora, eu vou me filiar ao partido e vou procurar uma tendência, procurar um grupo que eu tenha mais identificação. E aí decidi me jogar aí dentro do partido, dentro da militância mais partidária. Tu podia também falar como é essa vivência mais partidária, né? Porque tu veio pra militância e, querendo ou não, o partido é um degrau a mais nesse desenvolvimento, né? As tuas perspectivas, o que é que tu pensava, como é que era, no caso aí, né? Tipo, aprofundar mais esse debate, né? As qualidades e defeitos também, que a gente tem que dizer que, Sim, que claro. o PT tem defeitos também, mas... E tem bastante qualidade, né? Você está nele porque a gente acha que é positivo ainda, né? Eu acho assim que o PT é o principal instrumento de transformação social, política, é o principal instrumento que a classe trabalhadora tem para conseguir qualquer tipo de mudança. Claro que, como qualquer outro partido, como qualquer outra organização política, né, como qualquer outro espaço que reúna seres humanos, tem as suas imperfeições, tem os seus problemas. Eu, com o tempo, fui percebendo como algumas coisas funcionavam dentro do PT, né? Fui, enfim, achando que algumas coisas poderiam ser diferentes, mas eu acho que uma coisa que me mantém ainda firme dentro do PT, me faz acreditar ainda no partido, é essa pluralidade de ideias. Eu acho que isso é a coisa mais magnífica que tem dentro do PT. E a questão da militância, né? Eu vejo que o PT é um partido que tem esse contato com a militância, que o militante comum, ele pode, por exemplo, chegar a um espaço como o que eu cheguei atualmente, né? Eu atualmente estou secretário da Juventude do PT, que era algo que eu nunca imaginaria. Gravar um podcast, por exemplo, era uma coisa fora da minha realidade. Eu lembro que eu ia para os atos e ver a galera lá falando no microfone, nossa senhora, isso assim é uma coisa surreal assim, para a minha realidade. E o PT, ele deu, né, essa oportunidade, ele dá condições do militante conseguir chegar nesses espaços de poder, não é uma coisa assim centralizada, fechada, que são aquelas mesmas pessoas o tempo todo, que nunca mudam as pessoas, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que me faz continuar acreditando no PT, me faz continuar querendo construir esse partido, e estar militando dentro do PT é uma ousadia constante, né? Porque a gente sabe das dificuldades que existem, a gente sabe das problemáticas, né, que ainda precisam ser superadas, mas é prazeroso, é muito prazeroso essa militância partidária, e eu acho que a gente tem muito ainda para fazer dentro do PT, principalmente a minha geração, que foi a geração que viveu as políticas públicas do governo do Lula, da Dilma. Então eu acho que a gente tem assim uma bagagem para apresentar o partido, e com o PT esse espaço, né, democrático, eu acho que com certeza a gente vai conseguir dar nossas contribuições internas dentro do partido. Tu estava falando agora há pouco essa coisa de que a tua referência política no PT, a princípio, não era Lula, né? E é engraçado a gente perceber isso, porque tem uma juventude que
E como ela não pegou os governos antes do PT, ou eram muito, muito jovens, não tinha a menor noção do que era política, você ter atentado para a política nos governos do PT não faz a gente ter muitas referências, né? Porque vocês não viveram o governo Fernando Henrique, por exemplo. Vocês não viveram o impeachment de Collor. Coisa que a gente é um pouquinho mais velho, a gente viveu isso. Então é interessante saber disso, assim. Como é que essa juventude, que é a tua geração, começou a perceber que há, de fato, diferenças? O governo Bolsonaro ajuda nisso, a gente perceber que, a gente perdeu muito com a entrada do Bolsonaro em vez de Haddad, sabe, nesse negócio. Eu estou falando para ver se eu consigo extrair de tu justamente isso, que é um debate que a gente precisa fazer com a juventude. Porque como a referência de você já era o PT, tem muita gente que acha que o PT não fez nada mais do que a obrigação. E de alguma forma o governo Bolsonaro ajuda a gente a perceber que de fato a política nem todo mundo é igual. A gente tem diferenças entre os políticos, que esse senso comum que diz, a política é tudo igual, é mentiroso, né? Porque a gente vê que político é bem diferente, né? Você tinha um governo como Dilma e você tem um governo como Bolsonaro. Como é sentir essa coisa de ser alguém que nasceu politicamente ou percebeu a política já no governo PT e agora percebe o governo Bolsonaro? Como é que tu enxerga isso? E o que é que tu diria para essa galera que acha que política é tudo igual? Eu, em 2013, 2014, achava que eu ia terminar o ensino médio, entrar rapidamente na graduação, ia fazer o Ciências Sem Fronteiras, ia terminar a graduação com 23, 24 anos, ia já financiar minha casa, ia ter um carro e que ia fazer um mestrado, talvez até no exterior. Esses eram os meus planos. E eu acho que eram os planos... E o governo dava condições de ter essa perspectiva, né? Era o sonho de tudo, era o sonho possível, A gente via isso constantemente acontecendo. Isso não era uma realidade abstrata, não era uma ideia que não era palpável. Eu conheço pessoas do meu bairro. Não são pessoas assim muito distantes, são pessoas... Teve uma menina do meu bairro, que foi para a Noruega, passou 2 anos na Noruega, E depois voltou e... atualmente mora na Europa, não sei bem qual é o país, mas ela voltou a morar na Europa. Ela fez enfermagem, inclusive, é uma mulher negra, de uma família muito carente lá do bairro e que conseguiu. Então era algo muito palpável, E aí eu acho que, de repente, a gente começou a viver uma distopia. O que era possível e o que a gente achava que iria ser realizado e o que não está sendo possível, o que não está acontecendo. Eu não imaginava que eu ia chegar aos meus 23 anos, prestes a fazer 24 anos, e iria ter, por exemplo, uma pandemia como essa. Ia ter, por exemplo, um presidente autoritário, um presidente homofóbico, um presidente que age constantemente contra os direitos da classe trabalhadora. Que vê a universidade como inimiga, né? Pois é, que fez, inclusive, esse ano, um dos maiores cortes no orçamento das universidades públicas. Então eu não tinha essa noção na época, eu acho que ninguém imaginava que nós iríamos viver isso. E como a minha geração naquela época tinha duas referências, era a referência do que poderia acontecer no futuro, algo muito bom, e o que estava acontecendo no presente. Nós não tínhamos referência num governo de Fernando Henrique Cardoso. Para a gente era história, isso era coisa que a gente via nos livros, que a gente estudava, A gente jamais imaginava algo como aquilo. Inclusive, algumas vezes isso era até contestado entre a gente, porque a gente achava que era um certo exagero, A gente, nossa, Fernando Henrique Cardoso é um grande intelectual, doutor. Jamais Fernando Henrique Cardoso iria fazer uma coisa dessa. A gente imaginava isso, na época. Então, a gente tinha só 2 modelos para comparar. O atual e o que nós poderíamos alcançar no futuro. E nós achávamos que, se o governo fizer isso, a gente não vai alcançar aquele projeto mais à frente, O que está conquistado já está, A gente achava que não poderia perder alguma coisa. Não, a gente achava que não, de maneira alguma, E eu acho, sabes, Léo e Vasco, que um grande desafio para o PT é se comunicar com essa geração, a geração que foi fruto das políticas públicas dos governos do PT, porque é uma geração que não tem essa memória histórica, é uma geração que não tem essa referência, não tem essa comparação, Eu só vim perceber que, de fato, tudo que eu vivi na minha vida, desde a minha infância até atualmente, foi fruto das políticas públicas do PT, com meus 20 anos, 19 anos, quando eu comecei a me conscientizar e conhecer as políticas públicas do governo. Até então eu não tinha noção,
né? Eu não tinha noção disso. Então, assim, a gente precisa falar para essa juventude o que foi que nós fizemos, porque, infelizmente, essa juventude, ela não tem essa noção, né? Você pega um menino de 7, 8 anos que estava vivendo ali o governo do Lula, da Dilma, ele não tem noção, né? Ele não tinha ainda essa consciência política, ele ainda não tinha se despertar essa visão crítica. Então, a gente precisa dizer para essas pessoas o que foi que nós fizemos. Mas também a gente precisa dizer o que é que nós vamos fazer, o que é que a gente vai fazer para superar o governo Bolsonaro, qual é a diferença, sabe? Porque também não basta só dizer que a gente fez, porque essas pessoas não sabem o que foi que a gente fez, né? Elas não viveram concretamente no imaginário delas o que foi que a gente fez. Então a gente precisa dizer o que a gente fez e precisa também dizer o que a gente vai fazer, para que essas pessoas tenham uma comparação mínima na cabeça delas. Olha, eles fizeram isso, estamos vivendo o governo Bolsonaro, que é um desastre, e pode ser feito algo melhor, né? Então, assim, eu acho que é esse debate que a gente tem que fazer com a juventude. A gente precisa conscientizar essa juventude atualmente que vai participar das eleições em 2022. A juventude é o grande fator decisivo das eleições. Em 2018, a maioria dos votos nulos, dos votos brancos, foram da juventude. Bolsonaro liderou os votos na juventude, então a gente precisa fazer um trabalho massivo com essa juventude e colocar para a juventude que a gente está disposto, né, a saber o que é que eles querem, quais são as ideias, como é que a gente vai construir esse governo, não fazer com que os jovens sejam apenas meros espectadores. Eu quero pegar esse gancho aí que tu tá falando, que querendo ou não, as pessoas chamam de minorias, né? Tipo, jovens, LGBTs, negros, que se a gente for somar mesmo, não é minoria, né? Não, mulher, não, maioria na população, Isso. Os negros são, mas nos espaços de poder, nos espaços de educação, nos espaços de poder econômico não existe, né? Queria saber como é que faz essa discussão, né? Que às vezes que o povo constrói uma polêmica nesse sentido. Como é que a gente discute esquerda, direita num país, mas não pode falar do negro, não pode falar da mulher, do feminismo, do machismo e tal. Eu queria saber como é que a tua visão sobre essa discussão dessas polêmicas, né? Que a gente não pode estar discutindo minorias no grande debate nacional. Eu acho que o primeiro passo é isso que você disse, Vasco. Não somos minoria, nós somos maioria. A sociedade tem que entender que a população negra corresponde a mais de 50% da população. Isso são as pessoas que se autodeclaram, porque a gente sabe que existe um processo de embranquecimento na população brasileira, né? Existe um processo de racismo, existe todo um processo de apagamento da história das populações, né, africanas que viveram aqui no Brasil no período da escravidão. Então, tem muitas pessoas que, inclusive, podem até ser negras, né? Tem todas as características, mas que não assumem que são negras por conta desse racismo, né? Então, a gente tem declarados mais de 50% da população, né? Na pauta LGBT, a gente não tem esse dado estatístico, né? Porque, de fato, é uma coisa mais complexa, porque é algo que é referente à orientação sexual, à sua identidade de gênero. A gente, felizmente, ainda não conseguiu avançar no Brasil em termos de política pública, de monitoramento, por exemplo, de pessoas trans, né? A gente conseguiu avançar no governo Dilma até na questão do documento social, mas, por exemplo, no documento oficial, a gente não tem a identificação de quem é homem cis, homem trans, mulher cis, mulher trans. Então, isso cria uma certa dificuldade de a gente entender quantas pessoas no Brasil são cis e quantas pessoas no Brasil são trans, né? Em relação à orientação sexual, isso já é algo mais do fórum íntimo da pessoa. E aí cabe muito a pessoa se tem, né, esse conforto de falar, de não falar, mas a gente sabe no nosso dia a dia que existem muitas pessoas que são, né, LGBTs, e as mulheres, sem dúvida, são maioria dentro da sociedade. Então a gente primeiro tem que explicar isso para as pessoas, né? Tirar essa ideia de que somos minoria, porque dá a ideia de que a gente é um grupo pequeno. E se é um grupo pequeno, não tem por que estar reivindicando tantas coisas, né? Isso é muito trabalhado no campo da direita, né? A segunda questão é que não tem como discutir, por exemplo, esquerda, não tem como discutir plano econômico no Brasil sem falar da inclusão da juventude negra, da juventude periférica no mercado de trabalho. Então, falar sobre racismo é falar sobre economia. Falar sobre LGBTfobia é falar sobre economia. Falar sobre a pauta do feminismo é falar sobre economia. Então, não são questões distintas, não são questões que estão em campos diferentes. Então, eu acho que a gente precisa sim travar esse debate na sociedade, principalmente nas eleições. Claro que a gente vai enfrentar uma onda, né, conservadora muito grande, a gente vai precisar trabalhar bem com as mentiras que vão ser ditas, mas a gente tem que
trabalhar essa conexão dessas pautas, né? Trabalhar com as pessoas de que, olha, se a gente, por exemplo, inclui, né, no orçamento as pessoas que são periféricas, que são negras, que são LGBTs, a gente pode conseguir viver uma realidade diferente, porque essas pessoas vão trabalhar, vão produzir, né, vão gerar riqueza para o país e automaticamente isso vai ser distribuído entre todas as pessoas. E essas pessoas consomem, né? Na hora do consumo, o povo lembra das atuações. Isso, além disso, essas pessoas consomem, né? Era isso que eu ia falar, assim. Vou falar aqui. Que é um negócio que não havia necessidade nem de haver distinção nesse sentido, né? É um cidadão ou uma cidadã. Então, assim, é um ser humano. Então, a política não poderia estar... a sociedade, na verdade, não poderia estar... Tem vários cantos que você viaja que as pessoas... Isso não existe, esse debate, sabe? Mais assim, você não considera mais esse debate porque as pessoas são inseridas na sociedade, elas são reconhecidas na sociedade e as questões de diferenças ou de foro íntimo, isso não tem nenhum sentido. A sociedade não fica debatendo ou questionando ou se preocupando, sabe? Você vê a influência de certas igrejas, né? A maioria delas neopentecostais, cara, querendo se meter em relações íntimas de indivíduos. E é um negócio bem ridículo, né? Porque você sabe que não é isso que é definidor da política, mas que eles começam a utilizar desses argumentos para tentar definir que rumo a política vai ter através de pautas conservadoras, né? E como é que tu enxerga isso, né, velho? Você que veio você teve uma vivência dentro dessa experiência. Como é que hoje tu enxerga isso, né? A participação e a forma como esses falsos profetas, né? Esses políticos travestidos de sacerdotes tentando influenciar uma massa, né, que precisa de fé, né, que acredita em Deus, que acredita, né, num ser superior e tem sido manipulada, né? A verdade é essa, tem sido manipulada por esses templos aí, né, que usam da fé alheia para fazer política. Como é que tu pensa sobre isso? O que é que tu pensa exatamente sobre isso? Eu acho, Léo, que a questão da religião e principalmente esse movimento conservador é uma questão que a gente precisa se aprofundar bastante, porque não é um movimento restrito ao Brasil. A gente sabe que isso é um movimento que tem acontecido no Ocidente. A gente tem visto várias movimentações, né, dos conservadores na Europa, nos Estados Unidos, em toda a América Latina. Então é um fenômeno que precisa ser compreendido por uma ótica ampla, né, porque não é uma questão apenas do campo religioso, é uma questão que envolve problemáticas sociais não superadas, que envolve uma série de quesitos aí que a gente precisa trabalhar. Eu acho que quando o PT chegou ao governo, né, e conseguiu alcançar espaços que até então nós não tínhamos, houve um vácuo muito grande na sociedade, na sociedade em geral, né, principalmente nas periferias. Então, a gente começou a ter a ausência, por exemplo, do partido, né? Veja que coisa interessante. A gente aqui em Caruaru tem a sede do PT, em que as pessoas se sentem acolhidas, em que as pessoas gostam de vir, em que as pessoas se sentem confortáveis. A gente tem lugares, por exemplo, que não tem sede do PT, né? Isso não é uma questão apenas aqui de Pernambuco. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros estados, e tem estados que não tem sede estadual do partido. E aí não tem uma sede estadual, mas tem, por exemplo, uma igreja. E aí uma sociedade vulnerável, uma sociedade que infelizmente não tem oportunidade, uma sociedade que infelizmente não tem acesso, né, aos seus direitos e que infelizmente é violentada constantemente, tanto no campo físico quanto no campo psicológico, só resta para ela e para a igreja. É a única esperança dela, né? E a igreja, ela tem uma estrutura interna dentro da sua organização, né? Ela tem, por exemplo, a gente no PT tem a nossa carteirinha de filiado, né? Que para a gente é um grande orgulho ter uma carteirinha de filiado. Na igreja também tem uma carteirinha de membro, né? Você se batiza nas águas, recebe sua carteirinha, tem uns compromissos, né? Tem que dar o dízimo, 10% do dízimo, né? Tem os cargos lá para você ocupar. Então você chega em um espaço acolhedor,
né? Você, infelizmente, não tem nenhuma assistência e ali você começa a ser acolhido, começa a ser abraçado, começa a ter suporte, aí começa a crescer dentro da igreja, você é obreiro, aí de repente você pode se tornar diácono, aí você pode se tornar presbítero, evangelista, pastor geral, enfim, você tem uma trajetória ali para ser seguida, né? Você assim como começa empresa, né? Isso, assim como até os próprios partidos políticos, você começa a ter um status, você começa a ter uma identidade ali dentro, né? Você começa a ser alguém, você começa a ter respeito ali dentro, que é algo que infelizmente não acontece, né? Dentro da periferia, muitas vezes você vê aí constantemente nos jornais, são os policiais entrando, assaltando a própria população, invadindo casas, matando as pessoas. É uma verdadeira violência constante. Imagina você viver todos os dias, né, dentro desse cenário. Então, só resta para as pessoas buscarem a igreja. Então, a igreja começou a crescer, se organizou, né? Hoje não é apenas uma instituição religiosa, é uma instituição política, né? Tem toda uma organização política, elege deputados, elege prefeitos, né? Tem uma influência no cenário político nacional. E a gente precisa disputar essas pessoas. A gente precisa dizer que essas pessoas, que nós, né, somos a favor de políticas públicas, que nós defendemos elas, que nós não queremos acabar com a religião. A gente quer apenas que haja respeito. Não existe democracia sem que haja respeito às diferenças. Eu acho que isso é o princípio básico de um sistema democrático, né? Então, a gente, por exemplo, quando debate dentro da população LGBT a questão do casamento LGBT, a gente debate a questão do casamento LGBT, não é porque a gente é contra que um homem hétero cis, ele se case com uma mulher hétero cis e tenha filhos. De maneira alguma, isso é de fórum íntimo, isso é de uma questão privada da pessoa, entendeu? Não é algo que eu vou decidir, mas eu quero, enquanto homem gay, ter o direito de casar também, de ter o meu esposo, de ter o meu filho, minha filha, porque eu também não posso constituir família, porque a mulher não pode viver sozinha, né? Então, eu acho que essa discussão a gente precisa travar na sociedade, porque essas mudanças, né, elas não vão ser apenas no processo eleitoral. É uma mudança contínua, constante. A gente precisa passar por um processo de revolução no campo ideológico, né, da forma como as pessoas pensam, e trabalhar isso na sociedade é fundamental para a gente alcançar a plena democracia. A gente vai viver uma sociedade mascarada, né, ou maquiada, no caso, Isso. né? Porque a gente não, a gente proibir ou achar feio não vai deixar de existir. As pessoas ou vão ficar frustradas, né? Abandonar a escola, ou até não possível mais radicalismo, cometer um suicídio, porque não está conseguindo se expressar, né? Compartilhar o amor, compartilhar essas coisas, e aí vai viver uma sociedade frustrada. Então, é meio que, não adianta a gente esconder, botar para debaixo, porque as coisas existem, né? Precisam ser tratadas, né? Aí precisa ser maduros e saber tratar os conflitos, né? Ou também as diferenças. Eu dava um exemplo aqui quando eu converso com meus amigos, com meus familiares, que o divorciado, que hoje é natural, acho que até evangélicos hoje conseguem se divorciar sem grandes polêmicas, era um grande tabu, né? As pessoas que não frequentavam um restaurante que os divorciados frequentavam, né? Então é um nível de, um passo de civilidade que eu acho que a gente tem que estar dando também, né? As mulheres, né, vieram votar muito depois dos homens, né? A própria população negra também, né, demorou muito para poder ter direito ao voto. Então, essas mudanças, elas são muitas vezes demoradas, tardias, mas elas precisam acontecer. E a gente precisa falar para essas pessoas que, inclusive, são contra aos direitos das populações negras, das mulheres, da população LGBT, que alguns direitos que elas têm antes eram extremamente proibidos, como você bem colocou, que isso era bizarro, né? Você imaginar isso no século XX, uma mulher se divorciar, um homem se divorciar, isso era assustador, né? Então, acho que a gente precisa fazer esse debate na sociedade, sem sombra de dúvidas. Tá, outra questão é essa coisa que você está lembrando aí agora, é a questão dessa representatividade na política, né? Que hoje você consegue enxergar muito mais, né? As mulheres começam a, de fato, ter mais acesso à política. Acesso mesmo, falo de acesso. A gente está falando de 2021, 2022, as mulheres começam a ter acesso à política, a participar dos processos políticos. E, obviamente, isso traz, se você tem mais mulheres participando dos processos da disputa política, você consegue mais representatividade, porque elas começam a se eleger, começam a ser eleitas, né? Aqui em Caruaru, pela primeira vez, a gente tem 4 ou são 5 mulheres na Câmara, né? Normalmente se elegia uma, em que pese o posicionamento político da maioria, que são extremamente conservadores, mas
há um espaço para elas, né? Eu lembro que em vários lugares as câmaras de vereadores só tinham um banheiro, né? Então as mulheres não tinham como ir no banheiro porque existe uma diferença Na natural. Assembleia Legislativa isso acontecia. Na Assembleia, né? Acontecia isso. Então, a gente sempre fala isso, né? É sempre uma disputa e é legal, por mais que seja doloroso, você justamente perceber que se você vai pensar há 30 anos atrás, a gente não conseguia fazer esse tipo de debate que a gente está fazendo hoje, esse diálogo. Como é que tu pensa isso, né? Tu sendo jovem, quão jovem tu consegue perceber isso, que existe de 5 anos para cá, por exemplo, né? Vamos dizer que tu começou a tua militância política, sei lá, 5, 6 anos. Tu consegue perceber isso? Eu consigo, porque tô mais velho, eu consigo perceber isso. Que de fato existe, e essa é a minha esperança. Isso é que me faz perceber que a minha desconstrução, inclusive, né, enquanto machista, homofóbico, racista, todos de alguma forma estruturais, porque era assim que era ensinado a gente, e a gente percebe que é uma grande estupidez, né? Uma grande idiotice você se comportar da forma como a gente se comportava, e a gente vem mudando isso. Eu falo direto, eu sou um eterno indivíduo em desconstrução e reconstrução. Mas como é que é para tu enxergar isso? Tu consegue perceber enquanto jovem e agora enquanto dirigente, eu consigo ver que tem mudança, eu consigo enxergar essas mudanças, enxergo no meu partido. Como é que tu vê isso? Léo, sem sombra de dúvidas, eu tenho uma questão assim, particular que é interessante, é que minha mãe, ela não tinha o ensino, ela não terminou os estudos, ela só fez até o que hoje nós chamamos de segundo ano, né? E ela não sabia ler, não sabia escrever. O meu pai é analfabeto, né? Ele não sabe assinar, todos os documentos dele são com digitais. E aí, no governo Dilma, minha mãe ficou impactada, né? Porque uma mulher chegou à presidência. E aí, no governo Dilma, assim que Dilma se elegeu, minha mãe começou a estudar. Aí, terminou os estudos, começou a trabalhar. E assim que Dilma saiu do governo, minha mãe ficou desempregada. Então é muito marcante isso para mim, porque mostra o quanto a gente conseguiu avançar, né, em mudanças estruturais dentro da sociedade, mesmo que a gente não tenha conseguido efetivar algumas mudanças, mas que houve uma mexida aí no jogo, né? A gente teve uma mudança na correlação dentro da sociedade, sem sombra de dúvidas, né? As mulheres, por exemplo, ter acesso a determinados instrumentos que antes não tinham, né, na política pública, é um exemplo disso, né? Nós LGBTs, por exemplo, né, tínhamos programas voltados para a população LGBT. Então, sem sombra de dúvida, houve mudanças, né? Houve uma transformação em curso que infelizmente foi parada no golpe. Eu estava, antes de começar aqui, vendo o Instagram, e hoje na Rede Globo, a Fátima Bernardes noticiou que o Luiz Barroso, ele falou lá na Folha, né, escreveu um artigo dizendo que foi golpe. E foi algo que a gente sempre disse. Nós sempre dissemos que era golpe. E eu, inclusive, cheguei em um certo momento questionando. Será que é golpe mesmo? Porque, meu Deus do céu, a gente está lutando tanto e não está conseguindo encontrar eco na sociedade, constantemente na mídia, constantemente em todos os cantos as pessoas falando que ela roubou, que ela cometeu pedaladas. E, na verdade, não foi isso, foi um golpe, e foi um golpe para interromper essas mudanças sociais, essas transformações, Léo, que você bem colocou. Sem sombra de dúvidas, houve essas mudanças, né? Claro que a gente precisa avançar ainda mais, e dentro da estrutura do partido, um exemplo dessas mudanças hoje nós temos uma presidenta mulher. Nós somos o primeiro partido a ter uma mulher na presidência. Isso é muito marcante. Nós não só temos uma mulher na presidência, temos uma secretaria de mulheres, nós temos 50% da direção para as mulheres, nós temos uma secretaria LGBT, nós temos uma secretaria de combate ao racismo, nós temos uma secretaria de juventude. Então isso mostra que as mazelas sociais, elas ainda estão, né, dentro da gente. A gente infelizmente comete, né, reproduz essas mazelas sociais, e uma forma do partido combater essas mazelas sociais é criando instrumentos internos para poder viabilizar que essas pessoas consigam chegar nos espaços de poder. E eu acho que essas mudanças elas foram muito perceptíveis, né, durante os nossos governos, tanto do Lula quanto da Dilma, e com o Bolsonaro a gente tem percebido que, de fato, ele tem acabado com tudo isso, e é necessário, é urgente que a gente retome ao governo para poder voltar essas mudanças, porque do jeito que está, não dá mais, né?
Não sei, eu acho que já estamos indo da metade para o final aqui do nosso papo. Queria dar tem uma parte também de sugestões aqui, né? Sim. Qual é o livro que você está lendo, qual é uma banda nova que você está escutando, para ter esse critério mais também do indivíduo, né, que está gostando, se tem alguma coisa, algum livro que leu ultimamente que está podendo dar sugestão para nossa audiência aqui. Olha, eu estou lendo um livro de Celso Furtado, eu sou da economia e estou dando uma lida em Celso Furtado, que é um grande cientista social no Brasil, é sem dúvidas uma grande referência, né, para toda a esquerda brasileira. Celso Furtado traz uma avaliação muito interessante, né, sobre a formação do Brasil, sobre essa sociedade escravocrata, sobre essa sociedade capitalista, né, nos países subdesenvolvidos. E eu estou dando uma lida aí em Celso Furtado e recomendo Celso Furtado para as pessoas lerem. É uma leitura fácil, não é uma leitura tão difícil, não é uma leitura que tem uma linguagem tão rebuscada, né? Mesmo ele sendo economista, sendo uma pessoa de alto nível, né, de formulação, ele consegue conversar com a população de forma muito tranquila, né? E um livro também muito atual que eu acho que tem ganhado cena, tem ganhado espaço, né, no cenário político, é o Valsa Brasileira. Eu super recomendo, eu li o livro, vou voltar a ler novamente, e é um livro assim fenomenal. A Laura Carvalho consegue trazer alguns apontamentos, inclusive sobre o governo do Lula, o governo da Dilma. É para a juventude um retrato do que foram os governos, tanto no aspecto de acertos quanto de aspectos de equívocos, né, que nós cometemos. Então eu recomendo esses dois livros aí para a juventude e para todas as pessoas que estão nos escutando. Para além disso, Léo, eu queria também estar perguntando qual é o que você está achando também dessa relação das redes sociais e política, né? Hoje a gente vê grandes lideranças tipo, do YouTube, do Instagram, que se opinam, né? Que estão se sentindo a necessidade de opinar. E também grandes podcasts, né? Que hoje os políticos precisam ir no podcast para poder ser escutados por uma geração. Qual é esse papel da rede social e das novas redes também na relação da política? Eu acho que a gente está passando por um processo de transformação na sociedade, né? O capitalismo ele tem se transformado, né? Isso é algo característico do sistema capitalista. Nós não vivemos o mesmo capitalismo da primeira revolução industrial na Inglaterra, nem vivemos o capitalismo que os Estados Unidos vivenciou ali naquele período em que conseguiu se concretizar, né, e se hegemonizar como grande superpotência mundial. A gente vive um capitalismo diferente, né? Primeiro, no campo financeiro, a questão do rentismo. A gente tem cada vez mais pessoas que são rentistas, né? No caso, pessoas que têm uma grande fortuna, que adquire lucro no mercado financeiro, apenas com juros. Essas pessoas investem constantemente no mercado financeiro e vivem dos juros. No caso, é um capitalismo improdutivo, não gera produção, não gera bens para a sociedade consumir, para a sociedade usufruir. E a gente tem, no campo tecnológico, uma mudança na forma como as pessoas se comunicam, né? A gente tinha antes a televisão, que ainda é, né, sem dúvidas, um grande instrumento de comunicação, mas hoje a gente tem os celulares, né, os smartphones, essa tecnologia que consegue chegar em grande parte das pessoas. Infelizmente ainda não é uma realidade de todo mundo, né? Ainda tem característica de desigualdade no acesso, mas que hoje muitas pessoas têm um celular e conseguem minimamente ter acesso ao Google, conseguem minimamente ter acesso a informações e conseguem se expressar, né? Antes, isso. Antes era algo mais difícil, né? Você ir para uma televisão, passar em um programa, enfim, dar uma opinião, isso era muito difícil, né? Hoje em dia as pessoas gravam uma live, gravam um vídeo, colocam nas redes sociais, conseguem atingir uma grande parte da população, muitas pessoas viralizam. Então eu acho que as redes sociais hoje é um instrumento importante de comunicação. Você gera seu próprio conteúdo, né? Você tem a sua própria rede, você pode ter, né? Eu acho que a gente da esquerda precisa disputar essas redes sociais. A gente precisa estar mais presente nas redes sociais, porque hoje é esse grande espaço, né, de comunicação que a gente tem na sociedade. Mas eu também não sou muito idealista, nem romantizo muito essa disputa das redes sociais, né? Eu acho que, inclusive, existe já pessoas formulando se as redes sociais são espaços de fato de disputa. A gente sabe que essas redes sociais, né, são administradas por grandes empresários, né? O dono do Facebook, o dono
enfim, de outras redes sociais. São grandes empresas, né? Hoje, inclusive, são empresas que estão super avaliadas, né? No cenário internacional, e essas empresas elas atendem a uma lógica que é a lógica do lucro, né? Elas vendem informações, elas manipulam essas informações, elas criam, né, bolhas, elas interferem, inclusive, em eleições, em governos de esquerda, como interferiu aqui nas eleições em 2018 no Brasil. Então, a gente precisa ocupar essas redes para minimamente fazer uma demarcação, né, para minimamente estar ali presente, mas também a gente precisa debater a democratização dos algoritmos, que é um debate que, por exemplo, já existe na Europa, já existe nos Estados Unidos, a gente já tem sindicatos de Uber, a gente já tem sindicato de YouTuber na Alemanha, por exemplo. A gente já teve protesto, inclusive, pelas pessoas pedindo todos os dados que elas forneceram ao Facebook, né? Pedindo todos os algoritmos, pedindo um balanço de como esses dados foram usados. Então, a gente precisa trazer esse debate aqui no Brasil, a gente precisa trazer essa discussão, porque, de fato, a gente está vivendo um novo momento, né, no cenário internacional, um novo momento no sistema capitalista, e eu acho que essas grandes empresas terão um papel muito importante aí nesse novo sistema, nessa nova forma do sistema capitalista a concentrar riqueza e reproduzir as desigualdades. Bom, a gente está terminando aí o nosso bate-papo, mas eu queria antes disso perguntar, e aí Cleiton virou secretário de Juventude do PT, como é que tu tem sentido, como é que foi essa construção, esse processo todo para você se tornar secretário? Né? O jovem que está ouvindo dizer, como é que o cara vira secretário da Juventude do PT, né? Como é que é isso, esse processo? Né? E falar um pouco disso agora, né? Enquanto secretário, como é que está funcionando, quem são os outros dirigentes, como é que funciona isso, as pessoas para entrarem em contato contigo, como é que faz. Acho que é legal a galera também ter um pouco dessa noção. Explica pra gente. Massa. Primeiro dizer para vocês que isso não é uma coisa, eu não sou uma pessoa inacessível, isso é uma coisa magnífica. Claro que é um espaço, né, interessante, é um espaço bacana de construção, mas eu sou uma pessoa comum como qualquer outro. Soube que você recebeu até um chofé lhe buscar hoje aqui em Caruaru. Quando eu cheguei aqui em Caruaru, né, eu tive já um carro esperando na rodoviária, né, isso é uma coisa marcante. São as coisas que acontecem quando você se torna secretário, né? Mas, assim, eu tenho uma vida comum. Isso se torna quando se torna companheiro, né? O companheiro ajuda um ao outro. E é uma coisa comum, né? Assim, eu vivo uma vida comum, né? Estudo, cuido lá das minhas coisas da minha vida particular e, claro, também estou aí nessa militância. O processo ano passado, na verdade, no PT houve um processo interno de eleições em várias secretarias, em vários setoriais. Para quem não sabe, o PT, dentro de sua estrutura de organização, tem as secretarias como uma forma de diálogo, como uma forma de organização e aglutinação da militância através de pautas, né? Então a gente tem as mulheres, os LGBTs, combate ao racismo, cultura, né? Juventude. Nós temos esses segmentos, né, organizados em secretarias. Essas secretarias elas têm espaço na direção do partido, tanto no diretório quanto na executiva. Elas têm direito à voz, não têm direito a voto, mas já é um espaço importante para estar apresentando as propostas, apresentando as ideias, né, apresentando aquilo que está sendo discutido dentro do segmento a qual a secretaria está debatendo. E nós temos também os setoriais, né? E aí existem vários setoriais, existe inclusive o setorial de direitos aos animais, foi criado no ano passado como uma ação inovadora, né? Nós somos o único partido que temos um setorial de direitos aos animais, temos um setorial de direitos às pessoas que têm deficiência. E isso é extremamente inovador. Tem mobilidade também, né? Que vai ser um debate que vocês vão estar escutando aí, que está aumentando as passagens em Recife, daqui a pouco está... nós temos setorial de mobilidade, temos setorial como de educação, setorial de saúde, direitos humanos. Enfim, nós temos vários setoriais que também são espaços de aglutinação da militância, espaços de debate, né? Então, nesse processo de eleição, nesse processo de mudança das direções, eu comecei a conversar com algumas pessoas, né, na importância da gente se organizar, na importância da gente construir um projeto militante, né, para essas secretarias, da gente participar ativamente desses espaços. Nós já tínhamos uma secretário de juventude muito atuante, que é Pedro Henrique, que atualmente é secretário de formação. A gente está esperando, inclusive, ele vir aqui para também gravar com ele pela convite, Secretaria, né, de Formação. Isso, já está intimado. Ele esteve secretário de Juventude por um tempo e foi
uma gestão que teve grandes êxitos, né? Ele conseguiu fazer um trabalho excelente, então a gente já estava caminhando, né, nesse processo de ter uma organização maior dentro da juventude, de ter um perfil, por exemplo, no Instagram, né, de ter reuniões, de ter debates, né, de estar presente nos atos, presente nos movimentos sociais. E aí a gente achou, né, que esse trabalho precisava continuar, né? A gente não poderia parar algo tão bom, algo tão grandioso que estava sendo construído. E aí dentro das discussões, aconteceu primeiro os congressos municipais, né, das secretarias de juventude. Aqui em Caruaru nós temos a secretária de juventude mulher, Duda, né, que está aqui na secretaria fazendo um bom trabalho. E aí eu comecei a participar dessas eleições, né, ajudar, contribuir. E foi aí que surgiu a ideia de eu ser candidato à secretaria estadual. Eu conversei com os secretários municipais que eu tinha ajudado, né, para saber qual era a opinião deles. Eles concordaram, a gente debateu isso internamente na força política a qual eu faço parte, que no caso é o PT militante, e aí se decidiu que eu seria o candidato, né, o candidato à secretaria. Isso para mim foi um grande desafio, né, eu fiquei surpreso, né, em de repente ter que reorganizar minha vida para participar de um processo eleitoral. Eu nunca tinha participado de um processo eleitoral de secretaria dentro do PT, e aí eu comecei a conversar com as forças políticas, né, conversar com os outros pré-candidatos, e aí a gente chegou no consenso de que eu seria o nome, né, para a secretaria. O outro candidato retirou essa candidatura, a gente fechou o consenso no meu nome, e nós fizemos uma gestão, iniciamos uma gestão já com muita coesão, né? Você ser um candidato de consenso é uma grande responsabilidade, né? É você ter condição de estar aglutinando, dialogando com várias forças políticas, com diferentes opiniões, com diferentes posições, com diferentes participações na sociedade. E aí a gente participou desse processo todo, teve o Congresso Estadual, e em dezembro teve o Congresso Nacional da Juventude. Eu participei, representando aqui o Estado de Pernambuco, fui delegado. E em janeiro a gente já começou organizando a executiva estadual. Fizemos algumas conversas com as forças políticas, né, para saber quais eram os pleitos delas para dentro da JPT. Na Juventude PT a gente tem secretarias também, então a gente tem Secretaria de Mulheres, a gente tem Secretaria LGBT, Secretaria de Movimentos Populares, de Direitos Humanos. A nossa executiva é formada por 16 membros, né, que tem várias pastas, né. E aí a gente conversou com as forças, formou a executiva, né, cada força indicando os seus nomes, automaticamente indicando a pasta. A gente já teve a primeira reunião da executiva, que foi semana passada. A ideia é que a reunião fosse presencial, mas infelizmente por conta da nova variante aí, da Ômicron, que tem, enfim, feito com que a gente voltemos a esse colapso, né, no sistema de saúde, um alto índice de contaminação, a gente preferiu fazer apenas uma reunião virtual. Na reunião virtual a gente fez um planejamento, né, da gestão. A gente ficou de cada secretaria apresentar suas propostas durante o ano, e aí na próxima reunião da executiva a gente vai ter essas propostas, e amanhã, já fazendo aí o convite, né, os secretários municipais da Juventude PT vão estar reunidos, né, para, enfim, a gente conversar, a gente conhecer. Eu já queria parabenizar que os secretários, quando vêm para o interior, meio que isso vem na hora das épocas da eleições, né? Você está mostrando, dando exemplo, no primeiro mês de gestão, já está fazendo um processo diferente, não um processo diferente do que é o normal, do que é o de praxe, né? De ficar resolvendo as grandes confusões Sim. da capital, mas já vim também e estar presente aqui no interior. Pretendo estar aqui sempre, viu? Pretendo estar vindo para cá, Seja para sempre bem-vindo, Caruaru. viu? Só não vou garantir motorista na rodovia. Chofer. E Mas a gente- só um Sim. detalhe, que como a gente... o podcast só vai ao ar daqui a 15 dias. Lembrar que o amanhã é porque hoje é dia Hoje é 4? 4. Hoje Amanhã é 4 de 5. fevereiro. 5 de fevereiro, É. então... 5 de fevereiro, Pra quem nós estiver vamos no- fazer a nossa primeira reunião com os secretários municipais, porque a gente conseguiu, né, eleger vários secretários municipais em várias cidades, e a gente acha que é interessante ter esse contato com os secretários municipais, ter essa interlocução, fazer com que a secretaria estadual não seja apenas uma instância estadual, né, seja uma instância que esteja presente, viva, né, em todas as cidades. E a gente vai querer aí conversar com os municípios que, por exemplo, tem diretório municipal, mas não conseguiu fazer a eleição da secretaria, entender qual é a problemática, ver como é que a gente vai estar dando suporte. A gente conseguiu, na primeira reunião da executiva estadual, fazer um mínimo calendário, né? Então a gente vai ter reuniões mensalmente da secretaria, vamos ter um conselho político da Juventude do PT, que vai reunir todos os secretários municipais, vai ser um conselho deliberativo, que vai se reunir
de 3 em 3 meses para definir as pautas. Então, mostra assim a intuição da secretaria de fazer com que os secretários municipais, a base, né, da JPT, possa estar presente, participando das principais decisões que nós vamos tomar durante o ano. Muito bom. Tá, vai fazer? Tá, mas antes disso, qual é a expectativa aí da juventude para eleger Lula presidente? Nós... Então, já posso emendar aqui também, que a gente tem um quadrinho aqui, né, pelo menos. Deixa eu responder essa primeiro, que eu acho que essa vai... A expectativa é muito grande, né? Nós estamos muito animados com a eleição de Lula. A gente acha que Lula é um fator de comunicação com a população. É incrível como a população tem identidade com Lula, tem essa identidade com o que Lula fez quando esteve no governo, tem essa relação. As pessoas falam dele como se conhecesse ele de perto, como estivessem com ele constantemente. Isso é muito massa, muito bacana, e a gente está muito animado para essa eleição. Eu particularmente acho que é uma eleição difícil, não vai ser uma eleição fácil. O bolsonarismo com certeza vai se organizar e vai usar de todas as armas, né, que puder para nos vencer, e a gente sabe que fera ferida é capaz de tudo. Então nós temos que estar muito preparados e muito mobilizados nas ruas, nas redes sociais, para poder fazer uma campanha muito bacana de Lula e falar sobre o grande trabalho que ele fez e o grande trabalho que ele fará quando voltar à presidência em 2023. Aqui é o quadro, né, que a gente chama é Vasculhando, né? Que é Eita, Vasculhando? Que é o meu nome, o que né, será? meu sobrenome. E aí a ideia é que a gente vai nas redes sociais, encontre alguma coisa. Eu queria ter feito antes, porque tem a ver com o Lula. Que eu vi nas suas redes sociais que você foi para um ato que ele estava presencialmente e queria saber a sua perspectiva. Eu até vi você muito pertinho dele assim, eu acho que rolou até a foto, não sei. Mas como é que tu tá sentindo, né? Querendo ou não, a gente vê ele, mas esse olhar no olho, essa energia, ver ele a 2, 3 metros de você. Eu queria saber esse sentimento mais de perto. Olha, eu vou pedir licença porque eu vou precisar me gabar, porque essa foto ela foi tirada de forma muito ruim, mas eu tive uma oportunidade magnífica, né, de ir lá na sala que Lula estava, no Congresso da Juventude do PT. Eu fui lá conversar com ele, falar com ele, abracei ele. Ele está animado, né, está com muita disposição, quer saber o que é que a juventude quer, quais são as demandas da juventude, né, quer saber quais são as novas pautas, quer estar participando dos debates da juventude, né. Ele teve recentemente aí gravando alguns podcasts, está muito animado, né. Eu achei visivelmente que ele está cansado, porque de fato ele é uma pessoa que tem 76 anos, mesmo ele estando com esse tesão de 30, né, com toda essa disposição, mas a gente sabe que o corpo físico, nas células, o metabolismo dele já não é o mesmo, mas mentalmente é incrível como ele tem uma disposição, uma garra, uma energia que faz com que ele consiga superar essas dificuldades físicas, né? Lá no Congresso da Juventude do PT, ele fez a sarrada novamente, dançou e beijou, e parecia assim aquele jovem animado, né? Aquele jovem que está com toda a energia. E aí eu achei que ele está com muita disposição, né? Está muito reflexivo no Congresso da Juventude do PT. Ele falou muito sobre o passado. Não, isso que eu fiquei de cara, porque ele teve uma parte lá que ele fala, tem uma vida pessoal, tem uma vida social. Isso foi a coisa mais marcante, né? E também a questão de tem que estudar. Gente, vocês têm que estudar, vocês não podem deixar de estudar. Deu essa puxão de orelha assim na juventude. Porque, querendo ou não, muito jovem, quando entra na militância, fica aquele... né? Meio que bitolado, só quer saber de política, só quer saber de política, só fala do mesmo assunto, e a gente precisa ter um... E ele com a experiência que ele tem, ele deixa isso muito claro, que ele precisa ter vida social, precisa tratar bem a família, precisa estar com a namorada, precisa ser uma pessoa boa, né? Não adianta ser de discurso. Ele viveu a vida dele para a política, né? Ele viveu a vida dele para a população brasileira. Você imagina que ele passou aquele período preso, e naquele período ele perdeu a esposa dele, a grande companheira dele, ele perdeu o neto dele, ele perdeu o irmão. Então não é uma coisa fácil de lidar, né? É uma tarefa difícil, mas às vezes a gente pensa, não, mas... Ele tem na consciência que está preso injustamente, né? Além de estar preso injustamente, você ser impedido de né? ver, né? Então, assim, foi uma violência que fizeram com ele sem tamanho, né? Então, eu acho que ele está muito nesse processo de, assim, poxa, dediquei tanto tempo, né,
para tanta coisa e muitas vezes eu não vi o meu neto, eu não vi o meu filho, né? Eu acho que é uma tarefa, né, para a gente que está na juventude de como conciliar a nossa vida particular, né, a nossa vida de fórum privado com a militância, né? A gente não pode nem viver muita militância em detrimento da nossa vida privada, nem viver a nossa vida privada em detrimento da militância. Eu acho que a gente está aí com esse desafio de buscar o equilíbrio. Por mim... É isso? Por mim, encerrou, Vasco? Por mim tá muito bom, perfeito. Eu acho que consegui me sair bem, né? Nesse meu primeiro podcast, Papo Militante. Papo de militante. Papo de militante. Para vocês que estão nos ouvindo aqui ou nos assistindo, né? O arroba do Instagram é arroba Papo de Militante. O meu é arroba leobulhõespe no Instagram. Meu é Vasco Felipe no Instagram, no Facebook também. No meu é Cleiton, eu vou ter que soletrar, né? CLEYTON PT13. CLEYTON PT13. PT13, tudo junto. Tem um tracinho embaixo. Underline? Aonde? Se botar já aparece. Se botar Cleiton PT13 já aparece. Pronto, então Cleiton PT13, galera. Quem quiser, vão lá. Sigam Cleiton nas redes sociais. Pode falar comigo, estou aí à disposição. Massa. E o PT Caruaru é arroba PT Caruaru. Sigam a gente nas redes sociais. Tem a lojinha do PT também, que é lojinha.pt. Não, lojinha.do.pt.caruaru. Quem gosta de ponto foi quem fez esse Instagram da lojinha do PT. Lá a gente vai tentar mudar aí para ficar mais fácil de vocês entrarem em contato. E também se inscrevam no canal, marquem lá o sininho do canal do PT Caruaru. PT Caruaru, cheguem lá no YouTube, a gente vai estar colocando, editando tudo bonitinho para colocar esse papo nosso com o Cleiton, vai estar lá no canal do PT Caruaru. E o que mais que tu falou? Eu acho que a gente podia acabar com o convite de Cleiton para a juventude se filiar, né, ao Partido dos Trabalhadores. A gente podia ficar com essa chave de ouro. Ótimo, nós estamos na campanha, inclusive, do meu primeiro voto, e aí queria conversar com o adolescente, né, de 16 anos, 17 anos, da importância de esse ano se filiar, não só ao PT, mas também tirar o título. Nós precisamos tirar o título é o principal instrumento de acesso às eleições, é a nossa arma para poder mudar a nossa realidade, tirar esse governo genocida. Então, convidar aí você que é jovem, você que é adolescente, a fazer essa ação militante, tirar seu título e, claro, vir para as trincheiras de luta do Partido dos Trabalhadores, participar do PT de Caruaru, participar da juventude do PT aqui da cidade, que vai ter muita tarefa, vai ter muita atividade, muita luta, e a gente conta com vocês. Obrigado. É isso aí, Cleiton. Mais uma vez a gente quer agradecer aqui a tua presença, vindo aqui em Caruaru. A gente fica muito feliz com isso, agradecer tu estar participando desse nosso bate-papo aí. E eu desejo muito sucesso, sei que vai ter muita sabedoria, né, nas relações com as outras forças políticas dentro do PT. Você agora é um quadro que está, né, no status de direção estadual, de executiva, e o que eu posso dizer é que conte com a gente aqui de Caruaru para que você tenha um excelente, né, mandato à frente da juventude do PT pernambucano, e estamos juntos para construir grandes atividades. Obrigado, Léo. Porque a gente acredita que você é uma figura que vai construir coisas boas e a gente conversou antes, né, nesse processo da sua caminhada para se tornar secretário, a gente apoiou a sua candidatura e certamente vamos apoiar toda essa sua caminhada daqui por diante, porque você é um cara muito massa e tem muito compromisso com a juventude, muito compromisso com o Partido dos Trabalhadores, e que estamos junto contigo aí nessa grande conquista que foi essa sua chegada à Secretaria Estadual. Obrigado, Léo. Obrigado, Vasco. E estamos aí à disposição para estar contribuindo com o PT de Caruaru. Oh, a foto. Vou tirar uma foto na frente. É isso. Tchau. Espero que tenha saído razoável.